Durante 12 anos, Liz cresceu ouvindo da mãe que o pai tinha ido embora porque nunca quis saber dela. Então, quando alguém perguntava por Rômulo, ela já tinha uma resposta pronta, mesmo sem lembrar direito do rosto dele. Só que tudo começou a mudar no dia em que Liz entrou num cômodo trancado da antiga casa da avó e encontrou 12 presentes embrulhados, cada um com o nome dela e uma idade diferente escrita à mão. Nenhum tinha sido aberto, e o último trazia a data do aniversário que ela ainda nem tinha comemorado. O pior não era descobrir que alguém tinha pensado nela todos aqueles anos, mas perceber que sua mãe talvez soubesse muito mais sobre aqueles presentes do que estava disposta a contar. Não leva essa foto para a escola, Liz. Maíra tirou a fotografia da mão da filha antes que ela conseguisse colocá-la dentro da mochila. O papel já estava amarelado nos cantos. Nele, uma mulher muito jovem segurava um bebê enrolado numa manta branca, enquanto um homem de cabelo escuro aparecia ao lado, com 2 dedos minúsculos da criança presos na mão. Liz não puxou a foto de volta. A professora tinha uma imagem da nossa família quando eu era bebê. Leva uma comigo. Essa é comigo. Maíra virou a fotografia sobre a mesa da cozinha, escondendo o rosto do homem. Você sabe do que eu estou falando. Liz ficou olhando para a mão da mãe em cima da foto. Daqui a 4 dias, ela faria 12 anos. Havia idade suficiente para saber quando Maíra estava irritada e idade suficiente também para perceber quando a irritação era só uma tampa colocada sobre outra coisa. Ele é meu pai, né? A pergunta fez Maíra apertar os lábios. Biologicamente, Liz soltou um riso curto. Que jeito estranho de falar. É o jeito certo. Qual era o nome dele mesmo? Rômulo. E o sobrenome? Maíra puxou a caneca para perto, mesmo sem beber. Para quê? Porque eu queria saber. Rômulo Vilar. Liz repetiu o nome baixinho. Como quem experimentava uma palavra de outra língua, Maíra recolheu a fotografia. Acabou? Não. A menina encostou os braços na mesa. Ele sabia quando eu fazia aniversário? A pergunta não veio do nada. Durante semanas, Liz estava tentando preencher uma árvore genealógica para um trabalho da escola. No lado da mãe tinha nome, história, apelido, receita de família. No lado do pai só existia um espaço que Maíra insistia em deixar vazio. A mãe abriu a gaveta. Sabia. E nunca mandou nada? Maíra colocou a foto lá dentro e empurrou a gaveta com força suficiente para fazer os talheres baterem. Liz, seu pai teve oportunidades. Isso não responde. Responde, sim. A menina ergueu os olhos. Maíra hesitou por meio segundo. Foi pouco, mas Liz viu. Ele nunca quis fazer parte da sua vida, disse Maíra. Tem coisa que dói mais quando a gente fica tentando inventar uma explicação bonita. Então ele nunca me amou? Agora Maíra não hesitou. Não do jeito que um pai deveria amar. A menina pegou a mochila, não chorou, não discutiu, não bateu porta. Só saiu da cozinha. Era justamente isso que deixava Maíra inquieta. Liz fazia perguntas quando ainda estava tentando entender. Quando ficava quieta, já tinha começado a procurar respostas sozinha. Naquela tarde, em vez de voltar direto da escola, ela foi com a mãe até a casa de Odete, sua avó, que tinha morrido pouco mais de 2 meses antes. Maíra precisava terminar de separar documentos, roupas e móveis antes de entregar o imóvel aos novos proprietários. A casa ficava numa rua antiga, onde quase todas as árvores pareciam mais velhas que os moradores. Liz conhecia cada canto daquele lugar. Tinha passado férias inteiras ali, dormido no sofá durante tempestades, aprendido a fazer bolo de fubá na cozinha apertada e ouvido a avó reclamar de novela como se os personagens fossem parentes inconvenientes. Só havia um cômodo em que ela nunca entrava. A porta do fim do corredor. Quando era menor, Odete dizia que ali só tinha bagunça. Depois passou a dizer que a fechadura estava quebrada. Nos últimos anos, simplesmente mantinha a porta trancada. Enquanto Maíra separava papéis na sala, Liz parou diante dela. Tentou a maçaneta, nada. Mãe? Oi? Cadê a chave desse quarto? O barulho dos papéis parou. Não sei. A resposta veio depressa demais. Liz olhou por cima do ombro. A avó nunca te mostrou? Liz, vai separar seus livros antigos, por favor. Eu só perguntei. E eu respondi. A menina continuou diante da porta. A casa vai ser entregue.
Alguém vai ter que abrir. Maíra apareceu no corredor com uma pasta de documentos apertada contra o peito. Eu resolvo isso. Quando? Depois, Liz soltou a maçaneta. Você sempre fala depois quando não quer falar nunca. Maíra ficou imóvel. A menina passou por ela. Só que, naquela noite, Liz não esqueceu a porta. É aí que tinha um detalhe. Odete jamais perdia chave nenhuma. Guardava todas numa lata de biscoitos dentro do armário da máquina de costura. Liz lembrava porque, aos 7 anos, tinha tentado pegar escondido a chave do portão para ir comprar sorvete sozinha e levou uma bronca que ouviu por quase uma semana. No sábado seguinte, Maíra voltou a casa para esperar um homem que buscaria alguns móveis. Liz foi junto. Esperou a mãe atender uma ligação no quintal. Abriu o armário da máquina de costura. A lata ainda estava lá. Havia chaves do portão, do armário da cozinha, de um cadeado velho e 2 que Liz não reconheceu. A primeira não entrou. A segunda girou. O clique foi tão baixo que qualquer outra pessoa poderia ter ignorado. Para Liz, pareceu alto demais. Ela abriu a porta só o suficiente para passar. O quarto não escondia nada assustador. Havia caixas, uma cômoda, uma cadeira de palha e roupas antigas protegidas por capas. A janela estava fechada, deixando o ambiente com aquele cheiro de papel guardado por tempo demais. Liz já ia embora quando viu uma prateleira baixa atrás da porta. 12 caixas. Não estavam empilhadas de qualquer jeito, estavam alinhadas. Cada uma tinha um papel preso com fita humano. 2 anos. 3, 4. Liz se agachou, continuou lendo. 5, 6, 7. O ar parecia curto naquele quarto. 8, 9, 10, 11 e 12. Na última caixa havia ainda uma segunda anotação. Para Liz não era a letra de Odete. Liz conhecia a caligrafia da avó. Conhecia até o jeito torto como ela fazia a letra S. Aquela era de outra pessoa. Ela tocou o pacote marcado com 1 ano e depois o de 2. Todos tinham o nome dela, todos. Liz? A voz de Maíra veio do corredor. A menina não respondeu. Os passos se aproximaram. Maíra empurrou a porta e parou. Por alguns segundos, mãe e filha não disseram nada. O rosto de Maíra perdeu a cor quando viu a chave na fechadura. Depois olhou para as caixas. Por fim, olhou para a filha. Eu mandei você não mexer aqui. Liz apontou para o primeiro pacote. Quem escreveu meu nome? Sai do quarto. Quem escreveu? Liz. Foi meu pai? Maíra entrou e tentou pegar a caixa. A menina puxou primeiro. Não encosta. A voz saiu mais alta do que Liz pretendia. Maíra parou. A filha segurava a caixa contra o peito. Você falou que ele nunca mandou nada. Eu disse que ele não fez parte da sua vida. Tem 12 presentes aqui. Você não sabe o que são. Liz apontou um por um. Um para cada aniversário. Meu Maíra virou o rosto por um instante. Esse pequeno movimento respondeu antes que qualquer palavra pudesse responder. Liz sentiu os dedos apertarem a embalagem. Foi ele. Maíra não negou. Por que eles estão aqui? Essa história é mais complicada. Complicada como? Você é nova demais para entender. Liz soltou uma risada que não tinha humor nenhum. Engraçado. Eu sou velho bastante para acreditar que meu pai nunca me amou, mas sou nova demais para entender por que tem 12 presentes dele escondidos num quarto. Maíra abriu a boca. Nada saiu. Se você estivesse no lugar de Liz, o que faria agora? Abriria tudo sem pedir permissão ou obrigaria a mãe a contar primeiro o que aconteceu? Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. E se você chegou agora, aperta inscrever, porque esses 12 presentes ainda guardavam uma coisa que Liz nem imaginava. Ela colocou a caixa no chão e puxou a primeira. Maíra segurou seu pulso. Não abre. Liz encarou a mão da mãe. Por quê? Porque sua avó decidiu guardar isso. Minha avó ou você? Maíra afrouxou os dedos. A pergunta acertou onde Liz queria. A avó sabia? Sabia. Então por que nunca falou? Porque me respeitava como sua mãe. Liz se levantou. Respeitar você significava mentir para mim? Não fala da sua avó desse jeito. Estou falando de você. Muafai passou a mão pelo cabelo e caminhou 2 passos até a janela. Tinha imaginado aquela conversa muitas vezes, mas sempre numa versão futura em que Liz teria 16, 18, talvez 20 anos. Nessa fantasia, a filha ouviria tudo com a serenidade de uma adulta.
A menina de 11 anos e 361 dias diante dela não estava serena. E Maíra sabia que não tinha direito de exigir isso. Seu pai e eu terminamos muito mal, começou. Isso eu sei. Não sabe. Então fala. Maíra olhou para as caixas. Ele mandou algumas coisas. Liz apontou a prateleira. Algumas? No começo. Tem 12, eu tô vendo. E você recebeu todas? Maíra demorou. Sua avó recebeu. Liz franziu a testa. Escondido de você? Outra pausa. Às vezes, a menina percebeu a primeira rachadura na história. Se Odete recebia os presentes sem Maíra saber. Então a avó não concordava tanto assim com ela. Liz puxou o pacote de 5 anos. Era leve. Eu vou abrir. Não hoje. Por quê? Porque você tá nervosa. Eu fiquei nervosa depois que descobri que você mentiu. Maíra mordeu a parte interna da bochecha. Se você abrir, não vai conseguir esquecer o que encontrar. Eu já não consigo esquecer o que encontrei. A mãe sentou na cadeira de palha. Pela primeira vez, pareceu cansada, não brava. Leva um. Liz olhou para ela. O quê? Um presente. Escolhe um. Abre em casa. Depois a gente conversa. Por que só um? Porque eu tô te pedindo. Você me pediu para acreditar em uma mentira por anos. Maíra levantou o rosto. A frase ficou entre as duas. Liz poderia ter aberto todos ali mesmo. Não abriu, escolheu a caixa marcada com 7 anos. Era o aniversário de que mais lembrava. Naquele ano, tinha perguntado pela primeira vez por que todos os amigos tinham pai na apresentação da escola e ela não. Maíra contou que Rômulo tinha ido embora antes de ela aprender a andar. Disse que algumas pessoas não sabiam ficar. Liz acreditou. Agora segurava um pacote que podia ter atravessado o mesmo ano em que ouviu aquela explicação. Guardou a caixa na mochila. Antes de sair, olhou para a última, marcada com 12. Esse chegou quando? Maíra não respondeu. Liz se aproximou. A embalagem parecia mais nova do que as outras. A fita ainda brilhava. Mãe, faz umas 3 semanas, a menina virou de uma vez. 3 semanas. Maíra se levantou. Liz, você recebeu um presente dele 3 semanas atrás e ontem falou que ele nunca quis saber de mim? Eu não recebi. Foi entregue aqui. Dá na mesma. Não dá. Para mim dá. Liz saiu do quarto. Maíra ficou sozinha diante das caixas. Quando ouviu a porta da frente bater, levou as 2 mãos ao rosto, mas não chorou, foi até a prateleira e tocou no pacote de 12 anos. Havia uma coisa que Liz ainda não sabia. Maíra tinha aberto aquele. Depois tinha fechado de novo. Naquela noite, Liz deixou a caixa de 7 anos em cima da cama durante quase 1 hora. Sentou ao lado, levantou, foi beber água. Voltou, pegou o celular, digitou Rômulo Vilar numa rede social. Apareceram dezenas de perfis. Nenhum parecia certo. Ela acrescentou o nome da cidade onde tinha nascido. Surgiu uma página comercial de uma pequena oficina de móveis de madeira. Vilar Marcenaria. Liz abriu. Havia fotos de mesas, estantes, brinquedos artesanais e restaurações. Numa publicação antiga, um homem aparecia segurando uma cadeira infantil recém-pintada. O cabelo estava mais curto do que na fotografia da gaveta. O rosto tinha mudado. Mas era ele. Liz aproximou a tela. Não parecia um homem rico. Não parecia alguém que tivesse desaparecido para viver uma aventura enorme em outro país. Parecia apenas um homem comum, de camiseta cinza, com serragem no antebraço e uma expressão estranha, de quem não sabia sorrir para a câmera. Ela desceu a página. Não havia esposa, não havia filhos, não havia fotos pessoais, exceto algumas de trabalho. Num vídeo de quase 2 anos antes, Rômulo mostrava uma caixa de madeira pequena. Essa dobradiça aqui não pode ficar dura, porque é para uma criança, dizia ele. Liz assistiu 2 vezes. Depois olhou para a embalagem em cima da cama, pegou uma tesoura, cortou a fita. Dentro havia uma caixa de madeira. A menina congelou. Era pequena, do tamanho de um livro. Na tampa havia 7 estrelas entalhadas, uma para cada ano. Liz abriu, encontrou lápis de cor, um pequeno estojo com peças de madeira para montar e um envelope. Na frente, só 2 palavras. Para Liz, ela abriu. A letra era a mesma dos pacotes. Filha, hoje você faz 7 anos. Eu não sei qual é a sua cor preferida, qual desenho você assiste, se ainda odeia ervilha ou se já aprendeu a andar de bicicleta. Essa é a parte mais difícil de escrever todo ano. Eu sei sua idade.
mas não sei sua vida. Liz parou. Precisou reler aquela frase. Continuou. Fiz essa caixa porque sua avó me contou que você gosta de desenhar. Eu não posso estar no seu aniversário. Também não vou pedir para ela me levar até você escondido, porque prometi que não faria isso. Um dia, se você quiser saber quem eu fui, espero que alguém te entregue essas coisas. Se não quiser, eu vou entender. Feliz aniversário, Liz Paiella ficou sentada na cama sem se mexer. Não havia eu te amo. Aquilo foi a primeira coisa que percebeu. A segunda foi pior. Sua avó falava com Rômulo. Odete tinha contado a ele que Liz gostava de desenhar e ele tinha feito aquela caixa com as próprias mãos. A menina abriu a porta do quarto. Mãe. Maíra apareceu na sala. Bastou ver o envelope na mão da filha. Eu pedi para você esperar. A avó falava com ele, Maíra fechou os olhos. Falava. Até quando? De vez em quando. Até morrer? Maíra desviou o olhar. Sim. Então ele sabia coisas sobre mim. Algumas. E por que você nunca me contou? Porque eu não queria que ele usasse sua avó para entrar na sua vida pela porta dos fundos. Liz ergueu a carta. Aqui, ele diz que não faria isso. Uma carta aceita qualquer coisa. Você leu? Algumas. A menina baixou lentamente o papel. Você abriu meus presentes? Quando você era pequena, sim? Quantos? Maíra ficou em silêncio. Quantos? Os primeiros. E depois? Sua avó parou de me mostrar. Liz andou até a mesa. Colocou a carta diante da mãe. O que ele fez? Foi embora. Não. O que ele fez para você odiar tanto ele? Maíra puxou a cadeira, mas não sentou. Eu não odeio seu pai. Então por que você apagou ele? A frase foi curta. Maíra não encontrou resposta curta o bastante. Rômulo não tinha abandonado Maíra no dia em que Liz nascera. Isso seria mais simples de explicar. Ele tinha ido embora meses depois. Depois de discussões, depois de acusações, depois de uma noite em que Maíra acreditou que ele tinha colocado o próprio orgulho acima da filha. E havia outra parte. A parte que ainda fazia suas mãos ficarem frias quando lembrava. Seu pai fez uma escolha, disse ela, e eu tive que lidar com as consequências. Qual escolha? Não é assunto para hoje. Lhe soltou a carta sobre a mesa. Claro, para com isso. Depois, quando eu for mais velha, quando eu entender, quando eu não tiver mais nenhuma pergunta. Você sempre tem uma idade melhor para me contar a verdade. Eu estou tentando proteger você. De uma caixa de lápis, Maíra bateu a palma da mão na mesa. De criar esperança em alguém que pode decepcionar você de novo. Liz não recuou. De novo. A mãe percebeu tarde demais. Como ele pode me decepcionar de novo se eu nem lembro dele? Maíra ficou parada. Liz chegou mais perto. O que aconteceu comigo? Nada. Você acabou de falar de novo. Eu quis dizer comigo. Não foi isso. Maíra virou de costas. Chega. Eu quero abrir os outros. Não. São meus. Estão na casa da sua avó. Com meu nome. Eu sou sua responsável. E ele é meu pai. Maíra virou. Pai não é palavra que se ganha porque colocou o nome numa certidão. Liz ficou quieta por 2 segundos. E mãe pode ganhar essa palavra mentindo? Maíra recebeu a frase sem responder. A menina pegou a caixa de madeira e voltou para o quarto. Dessa vez fechou a porta devagar. Foi isso que doeu mais. Na manhã seguinte, Maíra acordou cedo e foi sozinha até a casa de Odete. Abriu o quarto. Contou as caixas. 12 sentou na cadeira. O pacote do 12º aniversário parecia observar de volta. Ela tirou a fita com cuidado. Por dentro havia uma caixa comprida. Não era um brinquedo. Era um conjunto simples de ferramentas pequenas para madeira, acompanhado por um pedaço de madeira já marcado com linhas, como se fosse o começo de algum projeto. E uma carta. Maíra não precisava lê-la outra vez. Sabia quase de cor. Ainda assim, abriu. Maíra. Se foi você que abriu, termina de ler antes de jogar fora. Eu não vou aparecer na escola. Não vou procurar a Liz escondido e não vou fazer ela escolher lado. Cumpri isso por quase 12 anos. Mas ela está crescendo. Se aos 12 você ainda achar que a única versão que ela merece é a sua, então talvez o problema já não seja mais o que eu fiz. Eu mandei 12 presentes. Não para comprar perdão. Para ela saber um dia que eu soube a data. Rômulo. Maíra dobrou a carta. Havia mais uma folha. Essa era a que ela não conseguia encarar.
Não era dirigida a ela, era para Liz. Maíra fechou a caixa. Por alguns minutos, ficou sentada no cômodo em silêncio. Quando ninguém a observava, ela não parecia a mulher dura que Liz conhecia. Parecia alguém tentando segurar uma decisão antiga, porque admitir que talvez estivesse errada agora obrigaria a perguntar se estiver errada por 12 anos. O telefone vibrou. Liz Maíra atendeu. Onde você está? Na casa da sua avó. Do outro lado houve uma pausa. Mexendo nas caixas, Maíra olhou para a última. Eu vou aí, mãe. A gente conversa em casa. Eu já tô indo. A ligação caiu. Maíra ficou de pé. Dessa vez não trancou a porta. 40 minutos depois, Liz entrou na casa, ainda usando a mesma blusa larga com que tinha dormido. Tinha vindo de aplicativo sem avisar, usando parte do dinheiro que guardava para comprar um fone novo. Encontrou a mãe na cozinha. Você ficou maluca? Maíra perguntou. Tem 11 anos. Por mais 4 dias. Não melhora. Cadê as caixas? Maíra apontou para o corredor. Liz caminhou até o quarto. A porta estava aberta. Foi direto ao presente de 1 ano. Abriu. Dentro havia um coelho de pano pequeno e uma carta. Depois pegou o de 2. Um livro infantil. Outra carta, 3 anos. Um quebra-cabeça de madeira. Carta 4, uma boneca artesanal que parecia ter sido restaurada. Carta, Liz não abriu o quinto, olhou para a mãe. Todos têm carta? Pelo que eu sei. Você leu? Os primeiros. E nunca respondeu. Maíra apertou os braços contra o corpo. Respondi uma vez o que falou? Que parasse. Liz passou o dedo sobre a tampa do presente de 8 anos. Ele parou? Não. Então você bloqueou ele? Sim. E a avó continuou recebendo. Sim, a menina sentiu lentamente. Agora a raiva tinha mudado de forma. Não era explosiva. Era pior. Estava ficando organizada. Eu quero o telefone dele. Maíra ergueu o queixo. Não tenho. Liz pegou o celular. Eu achei a marcenaria. O rosto da mãe mudou. Você procurou? Claro que procurei. Não liga. Por quê? Porque você ainda não sabe tudo. Então conta. Maíra olhou para a filha. Liz esperou. A mãe chegou muito perto de falar. Muito perto. Quando você tinha pouco mais de 1 ano, seu pai podia ter ficado, disse Maíra. Ele escolheu ir. Por quê? Porque achou que era melhor. Para quem? Maíra engoliu em seco. Para ele. Liz balançou a cabeça. Eu quero ouvir dele. Ele vai contar a versão em que parece melhor. Igual você fez? Maíra não respondeu. A menina abriu a página da marcenaria. Havia um número de contato. Apertou. Maíra avançou. Liz não. A menina recuou, clamou uma vez, 2, 3. Na quarta, alguém atendeu. Vilar Marcenaria. Bom dia. A voz era masculina. Liz perdeu todas as frases que tinha ensaiado. Alô? Olhou para a mãe. Maíra estava branca. Rômulo. Houve um pequeno ruído do outro lado, como algo sendo colocado sobre uma bancada. Sou eu. Liz apertou o celular com as 2 mãos. Meu nome é Liz. Silêncio. Não um silêncio vazio. Um silêncio de alguém que tinha acabado de ouvir uma coisa esperada por tempo demais. Quando Rômulo voltou a falar, a voz estava mais baixa. Eu sei quem você é. Liz olhou para as 12 caixas. Eu encontrei os presentes. Dessa vez ele demorou ainda mais. Todos. Os 12. Rômulo soltou o ar perto do telefone. Então sua avó guardou mesmo. Maíra fechou os olhos. Liz sentiu o corpo inteiro ficar alerta. Você sabia que ela guardava? Ela prometeu que não jogaria fora. Por que nunca veio buscar? Porque eu também fiz uma promessa. Liz olhou para a mãe. Para quem? A resposta veio sem hesitação. Para sua mãe. Maíra abriu os olhos. Desliga. Liz. Rômulo ouviu. Ela tá aí? Liz não respondeu. Que promessa? Perguntou a menina. Maíra se aproximou. Me dá o telefone. Liz recuou outra vez. Que promessa, pai? Foi a primeira vez que disse aquela palavra olhando para a mãe. Maíra parou. Do outro lado da linha. Rômulo também ficou em silêncio. Quando falou, não tentou suavizar. A promessa de não procurar você enquanto sua mãe achasse que minha presença podia fazer mal. Liz franziu a testa. E você aceitou? Aceitei. Por 12 anos. Essa é uma das coisas pelas quais eu tenho que responder. A menina olhou para a caixa de madeira dos 7 anos. Você podia ter lutado. Rômulo não se defendeu. Podia. A resposta desmontou a primeira imagem que Liz estava começando a construir dele. Não era um herói secreto.
Não era um pai perfeito impedido por uma mãe cruel. Ele tinha concordado em ir. E isso doeu de um jeito diferente. Então minha mãe estava certa. Maíra ergueu os olhos. Rômulo demorou. Sobre algumas coisas, sim. E sobre você nunca ter me amado? O silêncio mudou. Não, Liz apertou os lábios. Rômulo continuou. Mas eu não quero que você acredite em mim porque eu mandei presente. Presente é fácil. Ficar é que era difícil. E nessa parte eu falhei. Maíra virou o rosto. A menina sentou no chão, entre as caixas. Por que mandou 12? Porque eu não sabia se algum dia você ia abrir um. E se eu nunca abrisse? Aí era uma consequência que eu teria que aceitar. Liz passou a mão pela embalagem do presente de 12 anos. Eu ainda não abri esse. Rômulo ficou quieto. Abre quando quiser. O que tem? Uma coisa que eu queria te ensinar quando você tivesse idade. E a carta? A voz dele ficou mais seca. A carta é outra coisa. Maíra deu um passo. Rômulo. Foi a primeira vez que Liz ouviu a mãe falar o nome dele diretamente. Ele reconheceu a voz. Maíra, nenhum dos dois acrescentou nada por alguns segundos. 12 anos cabiam naquele silêncio de um jeito desconfortável. Maíra tomou uma decisão. Liz, desliga. Eu vou te contar o que aconteceu. A menina olhou para ela. Tudo. Maíra demorou, mas assentiu. Rômulo falou do outro lado. Se ela contar, escuta até o fim. Liz franziu a testa. Você está defendendo ela? Não. Tô dizendo que você merece a história inteira. Inclusive a parte em que eu fico mal nela. Aquilo deixou Liz sem resposta. Maíra se sentou diante da filha. Tem uma coisa que você não sabe sobre o dia em que seu pai foi embora. Liz manteve o telefone ligado. Ele pode ouvir? Maíra encarou a tela. Por um instante, quase mandou desligar. Então respondeu. Pode. Rômulo não disse nada. Maíra juntou as mãos. Você tinha 1 ano e 3 meses. A gente estava brigando fazia meses. Dinheiro, trabalho, sua avó, tudo virava discussão. Mas teve uma noite em que aconteceu uma coisa com você. Liz ficou imóvel. O quê? Maíra olhou diretamente para a filha. Você desapareceu por quase 2 horas. Rômulo falou de imediato. Maíra. Ela ergueu a voz. Não. Se é para contar, vai ser tudo. Liz sentiu o estômago apertar. Como assim eu desapareci? Maíra olhou para o telefone e depois para a filha. E foi naquela noite que eu mandei seu pai escolher entre continuar tentando fazer parte da nossa vida ou sumir de vez. Liz baixou os olhos para as 12 caixas. A resposta que ela tinha procurado durante anos finalmente estava começando a aparecer. Só que pela primeira vez, ela não tinha certeza se queria ouvir o resto. Maíra puxou a cadeira mais perto da filha. Mas Liz continuou sentada no chão entre as caixas, com o telefone apoiado no joelho. Naquela noite você estava com febre, começou Maíra. Não era alta, mas você chorava sem parar. Seu pai e eu já estávamos brigados fazia dias. Rômulo interrompeu do outro lado. Não fala como se tivesse sido só aquilo. Maíra apertou os dedos. Eu disse que vou contar tudo. Então conta. Liz olhava de um para o outro, mesmo só conseguindo ver um deles. Vocês conseguem não brigar por 5 minutos? Os dois se calaram. Maíra continuou. Seu pai estava trabalhando demais. Saía cedo, voltava tarde, pegava serviço no fim de semana. Eu dizia que precisava dele em casa. Ele dizia que estava fazendo aquilo justamente por nós. Porque eu estava devendo dinheiro. Rômulo acrescentou. Maíra lançou um olhar para o celular. E por que você não aceitava pedir ajuda? Isso também. Liz franziu a testa. A versão que conhecia sempre tinha sido simples. Rômulo foi embora porque não queria ser pai. Agora cada resposta abria outra porta. Maíra apoiou os cotovelos nas pernas. Naquela noite eu fui tomar banho. Quando saí, vocês dois tinham sumido. Eu deixei um bilhete de 3 palavras. Rômulo soltou um som curto. Eu escrevi, volto já com ela. E levou minha filha sem me avisar para onde. Liz levantou a cabeça. Para onde você me levou? Rômulo demorou um segundo. Para a oficina. Maíra riu sem humor. Às 10 da noite. Porque era o único lugar onde eu conseguia ficar com ela sem a gente continuar gritando. Você podia ter ido para o quintal. E você podia ter parado de jogar minhas roupas numa mala. Liz ergueu a mão. Para. O silêncio voltou. A menina apontou para o celular. Por que 2 horas? Dessa vez, Rômulo não respondeu de imediato.
Eu sentei com você no fundo da oficina. Você parou de chorar. Dormiu no meu peito. Meu telefone estava sem bateria. Eu fiquei olhando para você e pensando no que eu ia fazer. Maíra ficou tensa. Liz percebeu. Fazer o quê? Sua mãe tinha mandado eu sair de casa. E você pensou em me levar? Rômulo não tentou escapar. Pensei. Liz apertou o telefone e Maíra levantou de uma vez. Tá vendo, mãe? Ele acabou de admitir. Eu ouvi Rômulo falou baixo. Eu pensei durante alguns minutos. Não fiz. Maíra voltou os olhos para o aparelho. Só porque sua mãe apareceu lá, Liz virou para ela. A avó? Ela sabia onde ficava a oficina. Eu liguei para ela porque achei que seu pai tinha fugido com você. Você chamou a polícia? Ainda não. Rômulo soltou o ar. Porque Odete pediu para ela esperar, Maíra continuou. Sua avó chegou primeiro. Encontrou vocês dormindo numa cadeira velha. Eu cheguei logo depois. Liz tentou imaginar a cena. Um homem mais jovem, agarrado a uma criança de 1 ano, numa oficina escura, sua mãe entrando em pânico, sua avó no meio. E aí, Maíra olhou para as mãos. Eu perdi a cabeça. Falou o quê? Muita coisa. Rômulo respondeu. Ela disse que se eu quisesse levar você embora, teria que passar por cima dela, porque era verdade. Maíra era... Liz apertou os olhos. E você? Rômulo demorou. Eu disse que talvez fosse melhor eu sair. A menina ficou imóvel. Da casa? Da casa ou da minha vida? Nenhum dos dois respondeu. Liz bateu a mão no chão. Qual dos dois? Rômulo falou primeiro. Eu não sabia. Aquilo doeu mais do que uma desculpa bonita teria doído. Liz deixou o telefone cair sobre a caixa de 4 anos. Então você podia mesmo ter me abandonado. Podia. Maíra fechou os olhos. Rômulo continuou. Naquela noite eu estava com raiva, orgulho e medo, tudo misturado. Eu achei que se ficasse, a gente ia continuar destruindo um ao outro na sua frente. E foi embora. No dia seguinte, Liz mordeu o lábio, sem lutar. Eu lutei depois, Maíra virou de uma vez. Não começa, Rômulo ficou em silêncio. A menina levantou o olhar. Como assim depois? Maíra passou a mão na testa. Ele apareceu algumas vezes? Algumas? Liz, quantas? Rômulo respondeu. No começo, quase toda semana. A menina se levantou tão rápido que bateu a perna numa caixa. Quase toda semana. Maíra também levantou. Não era assim. Como era, então? Ele aparecia sem avisar. A gente brigava. Você começava a chorar. Eu tinha 1 ano. Exatamente. E você decidiu que eu chorava por causa dele? Você ficava agitada. Rômulo falou. Porque a gente gritava. Maíra apontou para o telefone. Você também gritava. Eu sei. Liz ficou entre os dois, embora um deles estivesse a quilômetros dali. Quanto tempo isso durou? Rômulo respondeu. Uns 3 meses. E depois? Maíra fechou a expressão. Depois eu mandei ele parar. Só isso? Não, Rômulo falou. Ela disse que ia procurar um advogado e pedir que qualquer contato fosse formalizado. Liz olhou para a mãe. E você fez? Conversei com um. E? Não foi para frente. Por quê? Maíra desviou, Rômulo respondeu. Porque eu assinei um acordo particular, Liz ficou quieta. Que acordo? Maíra fechou os olhos por um instante. Rômulo, ela perguntou. Eu vou contar. Você sempre vai contar depois que ela descobre metade. A frase acertou Maíra. Liz percebeu que aquele não era mais um conflito de 12 anos atrás. A mentira ainda estava acontecendo ali. Cadê esse acordo? Maíra respondeu. Não sei, Rômulo riu uma vez amargo. Sua mãe sabe. Eu disse que não sei onde está. Isso é diferente. Liz pegou a mochila. Eu quero ver. Liz. Eu quero ver tudo. Maíra tentou tocar no braço dela. A menina se afastou. Não encosta. A mãe deixou a mão cair. Rômulo ouviu. Liz, não desconta tudo nela. A menina virou para o telefone. Você não manda em mim. Eu sei. E para de defender minha mãe. Não tô defendendo. Tô tentando não deixar você transformar-se isso numa história com uma pessoa boa e outra ruim. Liz riu. Engraçado você falar isso. Foi exatamente o que fizeram comigo. Ninguém respondeu. Ela desligou. Maíra ficou olhando para a tela apagada. Você não devia ter feito isso. Liz enfiou o telefone no bolso. Eu não devia ter ligado ou não devia ter descoberto. Não transforma tudo que eu digo nisso. Então me dá uma coisa que eu possa transformar em verdade. Maíra respirou pelo nariz. Vamos para casa. Eu vou levar os presentes. Todos.
São meus. Dessa vez, Maíra não impediu. As duas colocaram as caixas no porta-malas em silêncio. O presente de 12 anos foi o último. Quando Liz tentou pegá-lo, Maíra segurou a outra ponta. Não puxou, só segurou. Esse eu queria que você abrisse depois de conversar comigo. Você abriu? Maíra não respondeu. Liz olhou direto para ela. Abriu. A mãe soltou a caixa. Abri. Então eu vou abrir primeiro. Durante o caminho de volta, nenhuma das duas falou. Liz apoiou a testa na janela. Maíra dirigia com as duas mãos rígidas no volante. Num sinal vermelho, o celular dela vibrou. Rômulo. Maíra recusou a ligação. Vibrou de novo. Recusou na terceira vez. Liz falou sem olhar. Atende. Não. Tá com medo do quê? Maíra virou o rosto. De você achar que 12 caixas consertam 12 anos. Liz finalmente olhou para ela. Eu não acho. O sinal abriu. Então por que tá fazendo isso? Porque elas provam que o que você me contou não era tudo. Maíra voltou a dirigir. Não era tudo. Foi a primeira admissão inteira que deu. Naquela noite, Liz abriu o presente de 1 ano, depois o de 2. Não abriu todos de uma vez. Passava mais tempo nas cartas do que nos objetos. No primeiro aniversário, Rômulo escreveu que ainda sabia exatamente como ela dormia, com uma mão fechada perto do rosto. No segundo, dizia que Odete tinha contado que Liz começara a falar frases inteiras e que chamava cachorro de au. No terceiro, havia um quebra-cabeça que ele mesmo fizera e uma carta muito menor. Filha, sua mãe pediu para eu não escrever mais nada que possa fazer você essa por mim. Não sei quando você vai ler isso, então talvez essa frase já nem faça sentido. Eu prometi que não vou aparecer sem autorização dela, mas promessa não apaga aniversário. Pai Liz saiu do quarto com a carta. Maíra estava no sofá. Você pediu para ele parar de escrever. A mãe olhou o papel. Pedi. Por quê? Porque eu sabia que sua avó podia entregar escondido. Ela nunca entregou. Porque me prometeu. Então por que continuou guardando? Maíra não respondeu. Liz sentou na outra ponta do sofá. A avó achava que você estava errada? Às vezes. Ela falou isso? Muitas vezes. E você brigava com ela? Muitas vezes. Liz olhou para a carta. Ela gostava dele? Maíra demorou. Gostava. Mesmo depois do que aconteceu? Sua avó dizia que uma decisão ruim não transforma uma pessoa inteira numa decisão ruim. A menina baixou os olhos. Parece coisa que ela falaria. Maíra quase sorriu, quase. Era o momento, poderia ter aproximado as duas, mas Liz ainda segurava a carta. E você? Eu não conseguia pensar assim. Ainda não consegue? Maíra fitou a filha. Não sei, Liz assentiu. Pelo menos aquela resposta não parecia pronta. Na manhã seguinte, ela abriu o presente de 4 anos. Depois o de 5. No de 5 havia uma pequena cadeira de madeira pintada de amarelo. Na parte de baixo, Rômulo tinha escrito a data e as iniciais dela. A carta dizia que Odete contara sobre a apresentação da escola. Liz correu até a cozinha. Ele sabia da minha apresentação de 5 anos. Maíra parou de lavar uma xícara. Sua avó contou. Você estava lá? Eu sei, eu lembro. Eu também. Eu fiquei olhando para a porta. Maíra soltou a xícara dentro da pia. Liz continuou. Eu lembro porque todas as crianças entravam com alguém. Eu perguntei se ele podia aparecer. E eu disse que não. Você disse que ele nem sabia. Maíra não se virou. Eu sei. Ele sabia, sabia. Liz sentiu a voz falhar. Você podia ter dito que ele não podia ir. Podia ter falado que vocês brigavam. Podia ter falado qualquer coisa verdadeira. Maíra virou. Você tinha 5 anos. E aí mentir é melhor. Naquela época eu achava que sim. Para mim ou para você? A pergunta deixou Maíra sem resposta. Liz voltou para o quarto. Só que naquela tarde, Maíra fez uma coisa que nunca tinha feito. Pegou uma caixa antiga no alto do guarda-roupa, colocou sobre a mesa, camou a filha. Liz apareceu desconfiada. O que é isso? Coisas que eu guardei. Dentro havia documentos, fotografias, recibos antigos e uma pasta marrom. Maíra colocou a pasta diante dela. O acordo, Liz não abriu de imediato. Você estava escondendo? Eu sabia que existia. Não lembrava onde. A menina ergueu uma sobrancelha. Maíra aceitou a desconfiança. Abriu o documento. Tinha linguagem que Liz não entendia direito. Havia nomes, datas e assinaturas. Explica. Maíra sentou.
Depois que a gente terminou, seu pai e eu fizemos um acordo. Ele não apareceria sem combinar comigo. Eu me comprometia a avisar se você ficasse doente ou acontecesse alguma coisa importante. Liz passou o dedo pela folha. E visita? A ideia era conversar depois. Conversaram? Não. Por quê? Maíra fechou os lábios. Porque a gente brigou de novo. Sobre quê? Dinheiro. Rômulo tinha começado a mandar uma quantia pequena todo mês. Não era suficiente para sustentar uma criança, mas também não era nada. Maíra devolveu as 3 primeiras transferências. Depois Rômulo passou a entregar o dinheiro a Odete. Quando descobriu, Maíra explodiu. Você devolveu o dinheiro para minha avó? Pedi que ela não aceitasse. E ela aceitou. Às vezes Liz ficou olhando para a mãe. Então ele mandava presente, carta e dinheiro. Maíra se levantou. Não faz essa lista como se isso fosse ser pai. Eu não falei isso. Mas está pensando. Eu estou pensando que você me disse que ele não fez nada. Porque para mim, nada daquilo compensava ele não estar aqui. Liz bateu a palma no documento. Mas quem não deixava ele estar aqui? Maíra endureceu. Não simplifica. Eu estou tentando entender. Eu tinha medo, a palavra saiu mais baixa, Liz parou. Maíra apoiou as mãos na mesa. Eu tinha medo de ele aparecer, você gostar dele, ele sumir de novo e eu ter que juntar os pedaços. Ele sumiu de novo? Maíra não respondeu. Mãe, não. Liz esperou. Então você puniu ele por uma coisa que achava que ele podia fazer? Maíra fechou os olhos. Talvez. A menina ficou em silêncio. Era a primeira vez que via a mãe admitir alguma coisa sem tentar vencer a discussão logo depois. Naquela noite, Maíra entrou sozinha no banheiro, fechou a porta e apoiou as mãos na pia. Não havia ninguém ali para impressionar. Ela abriu a torneira só para fazer barulho. Durante anos, tinha repetido para si mesma que tinha protegido Liz. A palavra funcionava bem, proteção era limpa, ponto nobre, difícil de questionar. Só que agora a filha estava no quarto, abrindo cartas de um homem que Maíra tinha transformado numa ausência absoluta. E a palavra proteção já não parecia tão confortável. 2 dias antes do aniversário, Liz foi à escola e quase não falou. Na saída, encontrou Maíra esperando dentro do carro, não entrou, ficou parada na calçada. O que foi? Maíra perguntou. Liz abriu a porta. Quero ir na marcenaria. Maíra ficou imóvel. Não, eu quero conhecer ele. Não hoje, meu aniversário é depois de amanhã. Eu sei. Ele mandou um presente por ano. Eu quero pelo menos olhar para a cara dele uma vez. Maíra apertou o volante. Você não sabe como vai reagir. Nem você. Liz, eu posso ligar para ele e ir sozinha. Maíra virou de vez. Você não vai fazer isso. Então vai comigo. A mãe ficou vários segundos em silêncio. Hoje não. Quando? Maíra percebeu o perigo daquela palavra. Depois era sempre depois. Ela fechou os olhos. Amanhã Liz não comemorou. Promete. Prometo. Sem inventar dor de cabeça, reunião, pneu furado. Maíra olhou para a filha. Sem inventar. No dia seguinte, Rômulo recebeu uma mensagem que não esperava. Maíra. Amanhã, 4 da tarde. Liz quer te ver. Lugar público. 1 hora. Ele leu 3 vezes. Não respondeu na mesma hora. A oficina estava vazia naquele momento. Rômulo largou o telefone na bancada e caminhou até o fundo. Abriu uma gaveta. Dentro havia uma fotografia de Liz bebê. A mesma fotografia que Maíra guardava na cozinha, mas em outra cópia. Ele sentou num banco baixo, ali, sem ninguém olhando. Rômulo não parecia o homem seguro que tinha falado com Liz ao telefone. Passou o polegar pela imagem e ficou encarando o próprio rosto mais jovem. Sabia que Maíra tinha mentido. Também sabia por que ela conseguira sustentar aquela mentira por tanto tempo. Porque ele tinha dado a ela o primeiro pedaço. Tinha ido embora. Tinha aceitado um acordo que colocava toda a iniciativa nas mãos de 2 pessoas incapazes de conversar sem ferir uma a outra. Tinha chamado aquilo de respeito. Em algumas noites, sabia que também tinha sido covardia. Pegou o celular. Respondeu. Eu vou, no dia seguinte. Liz chegou 15 minutos antes. O encontro seria numa padaria tranquila. Longe da escola e da casa, ela tinha aberto 9 presentes. Os de 10, 11 e 12 continuavam fechados. Maíra sentou diante dela. Tá nervosa? Você tá. Eu perguntei de você. Também.
A menina olhou para a porta a cada pessoa que entrava. Às 4h03, um homem apareceu, Liz reconheceu na mesma hora. Rômulo vestia camisa azul escura dobrada nos antebraços. Havia pequenas marcas de tinta perto de uma unha. O cabelo estava mais grisalho nas laterais do que nas fotos da página da oficina. Ele parou a alguns metros da mesa. Não avançou, olhou primeiro para Liz, depois para Maíra. Oi, Liz ficou sentada. Oi, Rômulo apontou para a cadeira vazia. Posso? Ela assentiu, ele sentou. Durante alguns segundos, ninguém soube o que fazer com as mãos. Rômulo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você cresceu. Liz apertou os olhos. Era meio provável. Rômulo soltou uma risada curta. Maíra quase reagiu, mas segurou. Essa foi uma frase bem idiota. Liz olhou para as mãos dele. Você fez mesmo as coisas de madeira? Fiz, todas as de madeira. A boneca eu restaurei. A cadeira amarela ficou feia. Rômulo piscou. Ficou muito amarela. Eu achei que criança gostava. Eu tinha 5 anos. Não era um marca-texto. Ele riu, dessa vez Liz também. Foi pequeno. Mas Maíra viu e alguma coisa dentro dela se contraiu. Aconteceu rápido demais. Era justamente aquilo que temera durante anos. Não que Rômulo machucasse Liz, mas que fosse fácil gostar dele. Liz percebeu a mãe ficando rígida. Você quer ir embora? Maíra respondeu depressa. Não. Rômulo olhou para ela. Não provocou. Liz voltou para o pai. Por que você nunca casou? Maíra arregalou os olhos. Liz, o quê? Rômulo mexeu no guardanapo. Quase casei uma vez. E? Não deu certo. Tem outros filhos? Não, porque não quis. Porque a vida não aconteceu desse jeito. Liz apoiou os braços na mesa. Você pensava em mim? Rômulo levantou os olhos. Sim, todo dia. Ele hesitou. Não, a resposta surpreendeu. Não? Se eu falar todo dia, vou estar tentando parecer melhor do que fui. Tinha dias em que eu trabalhava, pagava a conta, brigava com o fornecedor e dormia sem pensar em nada além do dia seguinte. Mas tinha semana em que qualquer criança passando na rua me fazia lembrar. Liz ficou quieta. Rômulo continuou. No seu aniversário, eu sempre lembrava. Por causa dos presentes. Por causa da data. E no Natal, também. Você mandava presente. Não, por quê? Sua mãe pediu que eu não transformasse cada data numa tentativa de entrar. Maíra mexeu a mandíbula. Liz virou para ela. Você pediu isso também? Pedi. Rômulo completou. E eu concordei. A menina olhou para os dois. Vocês tinham um talento incrível para decidir minha vida sem mim. Nenhum deles discutiu. Liz pegou o copo de suco. Agora eu quero uma resposta que os dois deem. Maíra ficou tensa. Qual? Se pudessem voltar naquela noite, fariam diferente? Rômulo respondeu primeiro. Sim. Como? Eu não sairia no dia seguinte. Ficaria em outro lugar por uns dias, mas procuraria uma forma de manter contato com você sem depender da raiva que eu e sua mãe sentíamos. Liz olhou para Maíra. Ela demorou mais. Eu não colocaria você no meio. Isso não respondeu. Maíra apertou a boca. Eu deixaria seu pai ver você. Rômulo ergueu os olhos. Era a primeira vez em 12 anos que ouvi aquilo. Liz viu. Então por que não deixa agora? Maíra ficou pálida. Eu deixei você vir. 1 hora. É um começo. Rômulo falou. Ela tem razão. Liz olhou para ele. Você sempre concorda com ela quando eu estou tentando brigar? Não. Só quando ela tem razão. Maíra quase revirou os olhos. Por alguns minutos, a conversa ficou menos pesada. Rômulo contou que a primeira caixa tinha sido comprada porque ele ainda não sabia trabalhar madeira direito. Liz perguntou por que ele tinha virado marceneiro. Ele contou que começou restaurando móveis usados para pagar dívidas. Depois vieram clientes, a oficina cresceu. Você ficou rico? Liz perguntou. Rômulo riu. Não. Ótimo. Por quê? Ia ficar muito novela. Maíra não conseguiu segurar um sorriso. Rômulo viu. Foi rápido, mas viu. Depois Liz fez a pergunta que mudou de novo a temperatura. Você tem cópia do acordo? Rômulo parou. Maíra se endireitou. Liz, eu perguntei para ele. Rômulo assentiu. Tenho. Tem alguma coisa que minha mãe não me mostrou? Maíra ficou imóvel. Rômulo não respondeu na hora. Liz percebeu. Tem. Rômulo, Maíra disse. Ele olhou diretamente para ela. Ela vai descobrir. Não aqui. Descobrir o quê? Liz perguntou. Maíra colocou a bolsa no colo. A gente vai embora.
Liz não se mexeu. Ainda não deu 1 hora. Não importa. Para mim importa. Rômulo falou. Liz, escuta sua mãe agora. A menina bateu a mão na mesa. Não. Algumas pessoas olharam. Liz baixou a voz. Vocês fazem isso toda vez. Alguém chega perto de falar uma coisa e o outro manda parar. Maíra fechou a bolsa. Porque tem assunto que não se joga numa mesa de padaria. Então onde? Em casa. Você vai contar? Maíra ficou em silêncio. Liz olhou para o pai. Você vai? Rômulo segurou o olhar dela. Se sua mãe não contar, eu conto. Maíra virou. Você prometeu. Prometi não aparecer escondido. Não prometi mentir quando ela perguntasse. Liz ficou de pé. Então vamos para casa. Maíra também levantou. Você não vai levar ele. Eu não falei isso. A menina pegou a mochila. Eu vou abrir os 3 presentes que faltam. Rômulo mudou a expressão. Liz viu. O que foi? Nada. Não foi nada. Abre. Qual deles? Rômulo olhou por um instante para Maíra. O de 10. Maíra perdeu a cor. Liz percebeu. Por quê? Nenhum respondeu. A menina sentiu aquela velha sensação. 2 pessoas sabendo alguma coisa sobre a vida dela, ela do lado de fora. Tá bom. Virou e saiu. Maíra foi atrás. Antes de atravessar a porta, voltou o rosto para Rômulo. Você colocou aquilo no presente de 10? Coloquei. Você não tinha direito. Rômulo ficou de pé. Eu mandei para Odete, não para Liz, sabendo que um dia ela podia entregar. Era a ideia. Maíra chegou mais perto. Você queria que minha própria mãe fizesse o trabalho sujo. Rômulo não levantou a voz. Eu queria que alguém guardasse uma prova até nossa filha ter idade para fazer perguntas. Prova de quê? Rômulo olhou direto para ela. De que eu não parei de tentar porque deixei de amar a Liz. Maíra apertou a alça da bolsa. Você parou porque foi mais fácil. Foi. A resposta desarmou por um segundo. Rômulo continuou. E você mentiu porque também foi mais fácil. Maíra saiu. No carro. Liz estava de braços cruzados. O que tem no presente de 10? Não sei tudo. Mas sabe alguma coisa? Sei. Vai contar? Maíra ligou o carro. Em casa dessa vez cumpriu o sim que chegaram. Liz foi direto para o quarto. Maíra não tentou impedir. A caixa dos 10 anos era quadrada. Dentro havia um relógio simples de madeira, ainda sem mecanismo, feito para ficar em cima de uma mesa. No fundo, um envelope. Liz abriu. Primeiro encontrou a carta normal de aniversário. Depois, uma segunda folha dobrada. Não era escrita por Rômulo. Era uma cópia. Liz reconheceu a letra da mãe. Rômulo. Não aparece mais aqui. A Liz finalmente parou de perguntar por você. Eu não vou deixar você entrar e sair quando der vontade. Se você quer fazer alguma coisa boa por ela, deixa ela crescer sem esperar um homem que um dia vai desistir de novo. Não manda carta para casa. Não liga, não venha na escola. Se quiser continuar com os presentes, entregue para minha mãe e deixe que ela decida o que fazer. Eu vou contar para Liz que você escolheu ir embora. Porque foi isso que você fez. Maíra. Liz leu 2 vezes. Na parte de baixo havia uma anotação escrita por Rômulo. Eu recebi isso quando você tinha 4 anos. Não respondi. Foi um erro. Silêncio também vira resposta quando dura tempo demais. Liz saiu do quarto com a folha na mão. Maíra estava esperando no corredor. Não fingiu surpresa. Você escreveu isso. Escrevi. Eu vou contar para Liz que você escolheu ir embora. Ele escolheu. Mas você sabia que ele mandava os presentes. Sabia. Sabia que falava com a avó. Sabia. Liz ergueu a folha. Então você planejou me contar só uma parte. Maíra encostou na parede. Na época eu acreditava naquela parte. E depois? Depois ficou difícil mudar. Difícil? A menina deu um passo. Eu passei anos achando que tinha um pai que não lembrava nem do meu aniversário porque mudar sua história era difícil. Não fala como se eu tivesse acordado todo dia pensando em te enganar. Mas enganou. Sim, a palavra saiu alta. Liz parou. Maíra levou a mão à boca, mas não voltou atrás. Sim, repetiu mais baixo. Eu menti. A menina ficou imóvel. Era o que queria ouvir havia dias. Agora que ouvira, não sentia vitória nenhuma. Maíra continuou. No começo, eu dizia para mim mesma que você era pequena. Depois dizia que ia explicar quando fosse maior. Aí você começou a repetir que ele não te amava como se fosse uma coisa que sempre soube. E eu deixei. Liz baixou a folha. Por quê?
Maíra olhou para a filha. Porque eu tinha medo de perder você para ele. A resposta veio nua, sem proteção. Liz não falou. Eu sei como isso soa. Soa feio. É feio. A menina apertou a folha. Você me fez odiar ele para eu não querer procurar Maíra, sentou no degrau do corredor. Talvez tenha sido isso. Talvez? Foi Liz respirou pela boca. Eu não quero olhar para você agora, Maíra assentiu. Tá. E não entra no meu quarto, tá? A Liz fechou a porta. Dessa vez Maíra não tentou seguir. Ficou sentada no corredor por quase 20 minutos. Não chorou, só ficou ali. No quarto, Liz abriu o presente de 11 anos. Havia um porta-retrato de madeira sem fotografia. A carta dizia: Filha, não coloquei foto porque não tenho nenhuma nova sua. Sua avó acha que eu devia procurar você quando fizer 12? Eu disse que não vou fazer isso sem saber o que você quer. Talvez esse porta-retrato fique vazio. Talvez um dia você escolha a foto. A escolha precisa ser sua. Liz deixou a carta sobre a cama. Faltava um presente 12 anos. Ela puxou a caixa. Tirou a fita que Maíra já tinha recolocado. Encontrou o conjunto de ferramentas pequenas, o pedaço de madeira, a carta. Só que havia outra coisa embaixo, um envelope grande na frente, escrito à mão. Para Liz. Somente se ela perguntar por que eu parei de ir. A menina sentiu as mãos ficarem frias. Abriu. Dentro havia cópias de 4 documentos. O acordo, 2 cartas de Maíra um comprovante de uma tentativa de mediação feita anos depois. Liz não entendia os termos todos, mas entendeu a data. Ela tinha 8 anos. Foi até o corredor. Maíra ainda estava sentada no mesmo lugar. Liz colocou o documento diante dela. O que é isso? A mãe olhou. Não precisou pegar. Uma tentativa de conversa. Quando eu tinha 8 anos. Sim, ele tentou voltar? Maíra apertou os olhos. Tentou pedir contato. E você disse não. Maíra ficou em silêncio. Mãe, sim. Liz sentiu alguma coisa dentro dela se partir de um jeito diferente. Por quê? Maíra levantou os olhos. Porque naquele ano aconteceu uma coisa que seu pai não contou para você. Liz não se mexeu. Que coisa? Maíra ficou de pé. Ele apareceu na sua escola. A menina franziu a testa. Ele falou que nunca iria. Ele não entrou. Então, ficou do outro lado da rua. Liz começou a negar com a cabeça. Não. Sua avó contou que você ia participar de uma feira. Ele foi ver de longe. Eu não lembro. Você não viu? Maíra passou a mão pelo rosto. Mas eu vi. E o que você fez? Fui atrás dele. Brigou? Sim. Liz soltou um riso nervoso. Claro. Só que dessa vez ele disse que não aceitava mais ficar longe sem pelo menos tentar mudar o acordo. E tentou. Você impediu. Maíra não respondeu. Liz pegou o documento. Então essa é a prova. Não. Como não? Porque você ainda não chegou na última folha. Liz olhou o envelope. Havia uma página dobrada no fundo. Puxou. Era uma declaração assinada por Rômulo. Curta. Liz leu devagar. Declarava que depois de uma reunião com Maíra e Odete, ele desistia daquela tentativa de alterar o contato naquele momento. A menina levantou os olhos. Ele desistiu de novo? Maíra assentiu. Foi por isso que eu fiquei com tanta raiva. Ele aparecia, dizia que ia lutar, e depois recuava. Liz encarou a assinatura. A esperança que tinha crescido durante os últimos dias levou um golpe. Rômulo não era o homem impedido do lado de fora. Ele também tinha voltado atrás. Outra vez. Liz pegou o celular, ligou. Rômulo atendeu rápido. Liz, eu abri o de 12 silêncio. Tá. E achei os papéis. Rômulo demorou. Tá. A menina apertou a folha. Por que você desistiu quando eu tinha 8 anos? Maíra levantou o rosto. Do outro lado, Rômulo não respondeu. Você tentou mudar o acordo e depois assinou que ia parar. Liz, não fala meu nome como se isso fosse resposta. Rômulo soltou o ar, porque sua avó me pediu. Maíra virou de uma vez. Não coloca isso na minha mãe. Não tô colocando. Liz franziu a testa. A avó pediu por quê? Silêncio. Maíra se aproximou. Rômulo, não. A menina olhou para a mãe. De novo isso? Rômulo falou. Odete descobriu uma coisa naquela época. Maíra fechou os olhos. Para. A Liz merece. Minha mãe morreu. Ela não tá aqui para explicar. Justamente por isso você devia ter contado antes. Liz sentiu o corpo ficar rígido. Descobriu o quê? Rômulo demorou. Quando respondeu, a voz tinha perdido qualquer suavidade.
que sua mãe não estava impedindo meu contato só por medo de eu abandonar você. Maíra ficou branca, Liz olhou para ela. Então por quê? Rômulo continuou. Porque havia uma coisa sobre aquela noite em que você desapareceu que Maíra nunca me contou. A menina não piscou. Que coisa? Maíra tentou pegar o telefone, Liz recuou. Não, Rômulo falou do outro lado. Liz, quando sua mãe chegou na oficina naquela noite, ela já sabia que eu não tinha fugido com você. Maíra congelou, Liz demorou alguns segundos para entender. Como assim? Odete tinha ligado para ela antes. A menina virou para a mãe. A avó falou que eu estava bem? Maíra não respondeu. Rômulo continuou. Falou, antes da minha mãe chegar? Sim, Liz sentiu a voz baixar. Então ela não achava mais que você tinha me sequestrado. Não quando entrou naquela oficina, a menina olhou para a mãe. É verdade? Maíra parecia incapaz de responder. Mãe, a palavra saiu quase sem som. Liz deu um passo para trás. Então por que você sempre contou que chegou lá achando que ele ia fugir comigo? Porque antes eu achei. Mas quando chegou já sabia. Sabia que você estava bem. Não sabia o que ele pretendia fazer. Rômulo falou. Maíra, ela gritou para o telefone. Você pensou em levar ela? Pensei. E contei. Liz levantou a mão. Chega, os dois pararam. A menina olhou diretamente para a mãe. Você usou aquela noite por 12 anos. Maíra não respondeu. Toda vez que eu perguntava por ele, você lembrava daquela noite, porque aquela noite mudou tudo. Mas não do jeito que você contou. Maíra apertou os braços contra o corpo. Liz continuou. Você não me protegeu de uma história. Você escolheu a versão em que ele parecia pior. A mãe abriu a boca. A menina não deixou. E ele deixou você fazer isso. Rômulo ficou em silêncio do outro lado. Liz falou para o telefone. Você podia ter voltado aos 8 anos. Podia. E desistiu porque minha avó pediu. Não foi só por isso. Então fala. Rômulo hesitou. Maíra ergueu o rosto, alarmada. Rômulo L. não respondeu a ela. Odete me pediu para esperar porque você estava passando por uma fase difícil na escola. Que fase? Maíra fechou os olhos. Rômulo continuou. Você tinha começado a perguntar por mim de novo. E sua mãe estava dizendo que eu tinha outra família. Liz ficou imóvel. O quê? Maíra abriu os olhos. Eu nunca disse exatamente isso. Você disse que ele tinha escolhido outra vida. Não é a mesma coisa. Liz riu, incrédula. Para uma criança de 8 anos, Rômulo continuou. Odete achou que se eu aparecesse naquele momento, você ia descobrir de uma vez que muita coisa que acreditava não era verdade. Ela pediu alguns meses. E você aceitou. Aceitei, aí alguns meses viraram 4 anos. Rômulo não se defendeu. Viraram. Liz ficou olhando para as caixas espalhadas pelo quarto atrás dela. Uma por ano, uma prova de memória. Ao mesmo tempo, uma prova de ausência. Ela entendeu então uma coisa que ninguém tinha conseguido explicar. Os presentes não inocentavam Rômulo. Eles tornavam tudo pior, porque mostravam que ele lembrava. Mesmo lembrando, permaneceu longe. Mas também destruíam a história simples que Maíra tinha contado. Porque um homem que não se importava, não fabricava uma caixa por ano, não guardava datas, não mandava cartas para uma criança que talvez nunca lesse nenhuma. Liz desligou. Dessa vez Rômulo não ligou de volta. Maíra ficou no corredor. Fala alguma coisa. A menina olhou para a mãe. Eu não sei o que falar. Pode gritar. Não quero. Pode me odiar, Liz franziu a testa. Para de escolher o que eu tenho que sentir. Maíra fechou a boca. A menina pegou a carta do presente de 12 anos. Ainda não tinha lido. Voltou para o quarto. Sentou na cama, abriu. Filha, se você está lendo isso, então provavelmente descobriu que eu não fui embora porque deixei de amar você. Só não quero que essa frase faça o contrário e transforme tudo que eu fiz em amor. Amor também pode ser covarde. Eu dizia que respeitava sua mãe, respeitava sua avó, respeitava o tempo. Muitas vezes era verdade. Outras vezes era mais fácil esperar do que correr o risco de você olhar para mim e dizer que não queria me conhecer. Eu fiz 12 presentes porque era a única coisa que eu conseguia fazer sem precisar ouvir sua resposta. Isso não é bonito. É só verdade. Se um dia você quiser me conhecer, não me procure como o pai que ficou esperando.
Procure como o homem que vai ter que explicar por que esperou tanto. Rômulo, Liz leu até o fim. Depois voltou para a primeira linha. Não havia pedido de perdão. Não havia promessa. Não havia. Eu fiz tudo por você. Ela deixou a carta ao lado. Maíra apareceu na porta, mas não entrou. Posso falar uma coisa? Liz demorou. Fala daí. A mãe assentiu. Tem mais uma coisa sobre sua avó. Liz levantou os olhos. O quê? Maíra segurava um envelope pequeno. Eu encontrei isso na caixa dos documentos dela depois que morreu. É para mim? Não. Para quem? Maíra olhou à frente do envelope. Para seu pai. Liz ficou imóvel. Ele recebeu? Não. Por quê? Maíra apertou o papel. Porque sua avó morreu antes de entregar. A menina estendeu a mão. Me dá. Maíra não se moveu. Liz, me dá. Eu não abri. Pela primeira vez, a frase atingiu. Maíra atravessou o quarto e entregou o envelope. Na frente, a letra de Odete dizia: Rômulo, antes de procurar a Liz de novo, você precisa saber o que Maíra nunca teve coragem de contar. Liz virou o envelope. Estava lacrado. Ela olhou para a mãe. Maíra parecia tão assustada quanto ela. Você sabe o que tem aqui? Maíra demorou. Acho que sei. A menina colocou o dedo sob a aba, mas não abriu ainda. Liz manteve o dedo sob a aba do envelope por alguns segundos. Maíra continuava diante dela. Se você acha que sabe o que tem aí, fala agora. A mãe passou a língua pelos lábios. Sua avó também errou comigo. Como? Abre. Liz rasgou a lateral do envelope. Havia 4 páginas escritas à mão. A primeira começava pelo nome de Rômulo. Rômulo, se você está lendo isso, é porque eu finalmente criei coragem para admitir uma coisa que devia ter contado quando Liz ainda era pequena. Eu passei anos julgando Maíra pelo que ela fez com vocês dois. Mas existe uma parte dessa história que começou muito antes de você conhecer minha filha. Liz levantou os olhos. Maíra estava olhando para o chão. A menina voltou à carta. Quando Maíra tinha 7 anos, o pai dela foi embora de casa. Ele não era um homem fácil. Bebia mais do que devia. Faltava com dinheiro e me machucou de muitas formas que uma criança não tinha como entender. Quando foi embora, começou a mandar cartas para Maíra. Eu escondi todas. Também disse para minha filha que o pai dela tinha escolhido outra vida e que não perguntava mais por ela. Achei que estava protegendo. Hoje sei o nome certo. Eu estava decidindo por ela qual verdade ela podia suportar. Liz parou de ler e olhou para a mãe. A avó fez com você a mesma coisa? Maíra assentiu uma vez. Quase a mesma. E você sabia? Descobri quando tinha 16. Liz olhou de novo para a carta. Como? Achei uma caixa. A resposta fez a menina baixar lentamente o papel. Uma caixa? Maíra soltou uma risada curta, sem alegria. É, com cartas. 23. Liz ficou imóvel. O quarto pareceu menor. E a avó guardou meus presentes por quê? Porque sabia exatamente o que estava acontecendo. Liz continuou lendo. Maíra encontrou minhas cartas escondidas quando tinha 16 anos. Nunca me perdoou por inteiro. Quando você e ela terminaram, eu vi minha filha fazer uma coisa que ela jurou que jamais faria. Só que não começou como vingança. Começou como medo. Isso não torna certo. Eu disse a Maíra muitas vezes que Liz precisava saber que você mandava os presentes. Ela respondia que ainda não era hora. Eu conhecia aquela frase. Tinha usado a mesma durante 9 anos. Foi por isso que guardei tudo. Não por respeito à decisão de Maíra. Por vergonha da minha. Liz baixou a carta outra vez. A mãe continuava parada. Você sabia que ela guardava porque se arrependia? Descobri depois. Quando? Quando você tinha uns 6 anos. E mesmo assim deixou. Maíra apertou os braços contra o corpo. Eu pedi para ela jogar fora. Liz arregalou os olhos. Você fez o quê? Ela recusou. Você queria jogar tudo fora. Na época queria. A menina levantou. Por quê? Porque toda caixa que chegava parecia uma ameaça. Um presente de aniversário era uma ameaça. Para mim, era uma porta. Para ele entrar, para você querer abrir. Liz jogou a carta sobre a cama. Você sabia o que sua mãe tinha feito com você. Sabia como foi descobrir que seu pai escreveu. E fez a mesma coisa comigo. Maíra recebeu a frase sem desviar o rosto. Fiz? Não. Não responde desse jeito como se admitir agora diminuísse. Eu não estou tentando diminuir. Então explica.
Maíra apertou as mãos. Quando encontrei aquelas cartas aos 16 anos, eu procurei meu pai. Liz ficou quieta, a mãe continuou. Passei uma semana imaginando que ia encontrar um homem completamente diferente daquele que minha mãe tinha descrito. Achei que as cartas provavam tudo. E provaram? Não. Maíra se sentou na ponta da cama. Ele me recebeu. Chorou. Pediu desculpa. Disse que pensava em mim. E sabe o que aconteceu depois? Liz não respondeu, ele sumiu de novo. A menina piscou. Como assim? A gente se encontrou 3 vezes. Na quarta ele não apareceu. Depois parou de atender. Meses mais tarde mandou uma carta. Depois outra. Nunca conseguiu ficar. Maíra apontou para as caixas. Quando seu pai foi embora, eu comecei a enxergar a mesma história. Rômulo não é seu pai. Eu sei disso agora. Você sabia naquela época também. Saber e conseguir acreditar são coisas diferentes. Liz cruzou os braços. Então essa é sua defesa? Maíra levantou a cabeça. Não, essa é a explicação. Parece defesa, talvez pareça. Ela se levantou. Mas eu não vou falar que fiz tudo por amor e pronto. Eu fiz porque tinha medo. Fiz porque estava com raiva. Fiz porque seu pai realmente foi embora quando eu mais queria que ele ficasse. E depois, quando percebi que podia estar errada, já tinha contado a mesma história tantas vezes que admitir a verdade significava olhar para você e dizer que eu tinha roubado uma escolha sua. Liz ficou em silêncio. Maíra deu um passo. Eu fui covarde. A menina desviou o olhar. Igual ele. Em coisas diferentes, sim. Liz pegou a carta, ainda faltavam páginas, voltou a ler. Odete contava que quando Liz tinha 8 anos, depois de Rômulo aparecer perto da escola, Maíra passara uma noite inteira discutindo com a mãe. No dia seguinte, aconteceu algo que Rômulo nunca soube. Maíra levou Liz até a rua da marcenaria. Não entrou, Liz estava no banco de trás, distraída com um livro. Maíra ficou quase 40 minutos dentro do carro, do outro lado da rua, olhando Rômulo trabalhar. Isso aconteceu? Liz perguntou. Maíra fechou os olhos. Aconteceu. Eu estava lá? Tava. Por que não lembro? Você nem sabia onde a gente estava. Liz continuou lendo. Odete explicava que Maíra tinha decidido entrar. Então uma mulher apareceu na oficina com um menino. Rômulo abraçou os dois. Maíra interpretou a cena como confirmação do pior medo que carregava. Voltou para casa. Naquela noite, disse a Odete que não deixaria Liz ser a filha que sobrava. Liz ergueu a cabeça. Quem eram eles? Maíra respondeu. Eu não sei. A menina pegou o celular. Eu vou perguntar. Pergunta. Não havia resistência daquela vez. Rômulo atendeu no segundo toque. Oi, Lix? Nem cumprimentou. Quando eu tinha 8 anos, uma mulher e um menino foram na sua oficina. Você abraçou os dois, silêncio. Que mulher? Minha mãe viu. Rômulo demorou alguns segundos. Então entendeu-lhe. Maíra ergueu o rosto. Quem? Minha prima. O filho dela, Caio. Liz olhou para a mãe. Maíra não se mexeu. Rômulo continuou. Eles moraram comigo alguns meses. Quando Cibele separou do marido, Maíra encostou a mão na parede. Sua prima? É. Você nunca falou dela. Rômulo soltou um riso sem humor. Maíra, você não falava comigo. A frase ficou no quarto. Liz sentou novamente, uma dúvida de poucos segundos. Uma conversa que não aconteceu mais 4 anos. A avó sabia? Perguntou. Rômulo respondeu. Sabia. Por quê? Liz olhou para a carta. Na última página, Odete escrevia. Eu descobri o mal-entendido só depois. Quando contei a verdade a Maíra, ela chorou de raiva de si mesma. Eu disse para ela procurar você, ela não procurou. É a parte que ela precisa admitir. Não fui eu que impedi. Não foi você. Dessa vez foi ela. Mas também preciso admitir a minha parte. Eu ensinei minha filha a confundir silêncio com proteção. Passei metade da vida tentando consertar isso sem coragem de dizer em voz alta que fui eu quem mostrou o caminho. Se vocês dois ainda tiverem alguma chance de evitar que Liz carregue a mesma ferida, parem de proteger a menina de verdades que pertencem a ela. Ela pode amar vocês dois e ainda estar com raiva dos dois. Deixem Odete. Liz terminou. Ninguém falou. Rômulo continuava na linha. O que aconteceu? Perguntou ele. Liz colocou o telefone no viva-voz e entregou a carta à mãe. Conta você. Maíra encarou o aparelho. Por um segundo. Pareceu querer fugir outra vez. Não fugiu.
Eu fui na sua oficina quando Alice tinha 8 anos. Rômulo ficou mudo. Ela estava comigo, continuou Maíra. Eu ia deixar vocês se encontrarem. Você foi lá? Fui. E não entrou. Eu vi você com uma mulher e uma criança. Rômulo entendeu. Cibele, eu achei que você tinha uma família. Você podia ter perguntado, Maíra riu, mas a voz saiu quebrada. Podia. 4 anos, Maíra. Eu sei. Você deixou eu acreditar que tinha sido Odete que pediu para esperar. Ela pediu no começo. E depois? Maíra apertou o papel. Depois fui eu. Rômulo não respondeu imediatamente. Quando falou, havia dureza na voz. Você tirou 4 anos de mim por causa de uma coisa que viu do outro lado da Maíra, levantou a cabeça. E você tirou os primeiros anos porque foi embora quando ficou difícil. Eu sei. Não. Você sabe agora que é conveniente admitir. E você quer o quê? Que eu diga que tá tudo bem porque você estava com medo? Eu não quero que você diga nada. A voz de Maíra subiu. Só não vem vestir roupa de pai injustiçado. Você teve telefone, teve advogado, teve pernas para bater na minha porta. Você também escolheu a distância várias vezes. Rômulo ficou em silêncio, Maíra continuou. Eu errei com Alice. Muito. Mas você não vai usar meu erro para pagar o seu. Não vou. A resposta chegou tão simples que tirou força da briga. Rômulo completou. Eu devia ter lutado mais, Maíra apertou os lábios. Devia. E você devia ter contado a verdade. Devia, lhes observou os dois. Pela primeira vez, não havia um vencedor. Também não havia ninguém tentando fabricar um. A menina pegou o telefone. Agora eu vou falar. Os dois se calaram. Eu não quero mais ouvir nenhum de vocês dizendo que fez alguma coisa porque era melhor para mim sem me perguntar o que eu acho. Maíra assentiu. Rômulo respondeu. Tá, e eu não vou fingir que 12 presentes fazem você virar meu pai de uma hora para outra. Eu não espero isso. Nem que uma desculpa faz eu confiar na minha mãe igual antes. Maíra baixou os olhos. Liz continuou. Amanhã é meu aniversário. Eu sei, disseram os dois quase juntos. Ela fez uma careta. Isso foi estranho. Rômulo soltou uma risada curta. Liz também quase riu, quase. Eu quero passar uma parte do dia com você. Rômulo ficou em silêncio. Pai, a palavra ainda soava nova. Liz, amanhã talvez não seja uma boa ideia. A menina congelou. Maíra ergueu os olhos. O quê? Rômulo continuou. Você tá brava com sua mãe agora? E daí? E eu não quero virar o lugar para onde você corre só para machucar ela. Liz levantou. Você tá dizendo não? Tô dizendo que quero te ver. Mas não desse jeito. Você esperou 12 anos e agora que eu quero ir você manda eu esperar? Eu sei como parece. Parece exatamente o que é. Liz desligou. Liz, Maíra chamou. A menina abriu a porta. Não, ele não quis te rejeitar. Você não fala por ele. Tá, Liz saiu do quarto. Naquela noite, não abriu mais nenhuma carta. Também não respondeu às 2 mensagens que Rômulo mandou. A primeira dizia apenas: eu errei o jeito de falar. A segunda: não vou desaparecer porque você ficou com raiva. Liz leu. Não respondeu. Na manhã do aniversário, acordou com 12 anos e nenhuma vontade de comemorar. Maíra tinha colocado uma vela sobre um pão de queijo no café. Liz olhou. Sério? Você não queria bolo cedo? E isso foi o que eu consegui improvisar sem parecer festa. Liz sentou. Maíra acendeu a vela. Eu não vou cantar, obrigada, a menina soprou. Maíra empurrou um envelope pequeno na direção dela. Liz ficou desconfiada. Outro segredo? Não, dentro havia uma chave. Da casa da avó? Liz olhou para a mãe. Por quê? A venda ainda não terminou. Até terminar, você entra naquele quarto quando quiser. Sem pedir minha permissão, Liz fechou a mão sobre a chave. Isso é para eu te perdoar? Não. Então para quê? Para começar a devolver o que eu não devia ter controlado. A menina não sorriu, mas guardou a chave. Às 2 da tarde, alguém tocou a campainha. Liz não correu para abrir. Maíra foi. Rômulo estava do lado de fora. Suzinho não trazia flores, não trazia presente. Ela sabe que você vem? Maíra perguntou. Não. Então já começou errado. Rômulo assentiu. Eu sei. Maíra cruzou os braços. Por que veio? Porque ontem eu tentei ser sensato e acabei fazendo exatamente o que todo mundo fez com ela durante anos. Decidi por ela. Maíra olhou por cima do ombro. Liz estava parada no corredor. Rômulo viu.
Oi. A menina não respondeu. Ellie ficou na porta. Eu não vim buscar você. Liz apertou os olhos. Então, vim perguntar. A menina se aproximou. Perguntar o quê? Você ainda quer ir na oficina? Liz demorou. Quero. Rômulo assentiu. Então eu espero aqui enquanto você fala com sua mãe. Não preciso de autorização para querer. Para querer, não. Para sair comigo hoje precisa. Liz quase revirou os olhos, Maíra percebeu. Rômulo também. Muito chato. Liz murmurou. Descobri que pai tem uma parte meio burocrática. Você nem começou e já tá ruim? Rômulo sorriu. Maíra, não. Liz olhou para a mãe. Eu posso? A pergunta fez alguma coisa mudar no rosto dela. Durante anos, Maíra tinha construído respostas antes que a filha perguntasse. Agora tinha uma pergunta real diante de si. Pode. Liz pegou uma jaqueta. Quando passou por Maíra, a mãe falou. 8 horas. A menina olhou para Rômulo. Ele respondeu. 7:30. Maíra assentiu. Tá. Não houve abraço de despedida. Ainda não na oficina. Liz caminhou devagar entre bancadas e peças de madeira. Reconheceu o fundo dos vídeos. Reconheceu também o cheiro das caixas. Foi aqui que você me trouxe naquela noite? Rômulo apontou para um canto. Ali. A velha cadeira já não existia. Você pensou mesmo em fugir comigo? Pensei. Até onde? Rômulo apoiou as mãos numa bancada. Até imaginar pegar um ônibus e ir para a casa de um amigo em outra cidade. Liz ficou séria. Isso é bem longe. É, e se tivesse feito? Sua mãe teria razão em nunca confiar em mim de novo. A menina passou o dedo numa régua de madeira. Por que não fez? Porque olhei para você dormindo e percebi que eu estava prestes a usar minha filha para ganhar uma briga. Liz ficou quieta. Rômulo pegou o pedaço de madeira que tinha colocado no presente de 12 anos. Quer terminar isso? O que é? Não sei ainda. Você mandou um projeto sem saber o que era. A ideia era você escolher. Liz pegou o lápis. Posso fazer uma estrela? Pode. 12 pontas. Rômulo olhou para ela. Vai dar trabalho. Você teve 12 anos. Justo. Trabalharam durante quase 1 hora. Rômulo não tentou tocar nela. Não chamou de filha a cada frase. Não perguntou se estava perdoado. Explicou como segurar a lixa. Corrigiu quando ela forçou demais e deixou que errasse uma das pontas. Quando Liz reclamou, ele não consertou escondido. Dá para arrumar? Dá. Faz para mim. Não, ela encarou. Você é muito inconveniente. Você que quer aprender. Liz voltou à lixa. A ponta ficou menor que as outras. Ainda assim, ela decidiu deixar, antes de ir embora. Tirou uma foto da estrela sobre a bancada. Rômulo ficou fora da imagem. Ellie percebeu. Não reclamou na porta. Liz parou. Posso voltar sábado? Rômulo abriu a boca, fechou. Pode, sem minha mãe, se ela concordar. Vocês dois são muito chatos. Algumas coisas a gente aprende tarde. Liz desceu o primeiro degrau, depois voltou, abraçou Rômulo, foi rápido. Tão rápido que ele não teve tempo de fechar os braços direito. Quando percebeu, ela já tinha se afastado. Não faz cara estranha. Que cara? Essa. Eu não tô fazendo nada. Tá sim. Ela entrou no carro de aplicativo com Maíra, que tinha ido buscá-la. No caminho, a mãe não perguntou como tinha sido. Esperou. 5 minutos depois, Liz mostrou a estrela. Uma ponta ficou torta. Maíra pegou a peça. Eu gostei dessa. Claro. Por que claro? Mãe sempre fala isso quando o filho faz alguma coisa feia. Maíra riu, Liz também. Foi a primeira risada inteira entre as duas desde que as caixas tinham sido encontradas. Naquela noite, depois que Liz dormiu, Maíra foi até a oficina. Rômulo ainda estava fechando a porta. Aconteceu alguma coisa? Não. Liz está bem? Maíra segurava o porta-retrato vazio do presente de 11 anos. Rômulo reconheceu. Ela esqueceu isso? Não. Eu peguei. Ellie esperou. Eu vim falar sem ela. No meio, Rômulo encostou no batente. Finalmente Maíra quase respondeu com ironia. Desistiu. Eu não quero voltar com você. Rômulo ergueu as sobrancelhas. Eu nem perguntei. Eu sei. Tô deixando claro. Bem claro. Por um instante. Os dois quase sorriram. Maíra segurou o porta-retrato com as 2 mãos. Eu também não quero que você tente recuperar 12 anos em 6 meses. Não dá. Não promete coisa que não consegue cumprir. Tá. E se ficar com raiva de mim, fala comigo. Não some dela. Rômulo assentiu. E você? O quê?
Se ficar com medo de eu levar ela de você? Maíra olhou para ele. Eu vou falar. Em vez de inventar uma história, ela apertou os lábios. Você mereceu essa. Mereci várias também. O silêncio veio sem agressividade. Rômulo apontou para o porta-retrato. Por que trouxe? Maíra passou o dedo pela borda de madeira. Porque achei que ele não devia continuar vazio. Você quer colocar o quê? Não sei. Rômulo fez menção de pegar Maíra, segurou. Não é nossa escolha. Ele parou, depois assentiu. Não é. Maíra deixou o porta-retrato sobre a bancada. Os dois ficaram olhando para ele. Não havia reconciliação romântica ali. Nem promessa de família perfeita. Havia duas pessoas que tinham amado a mesma criança de formas que, em vários momentos, machucaram mais do que protegeram. Dessa vez, pelo menos, nenhuma tentou transformar isso numa frase bonita. 3 meses depois, Liz escolheu a fotografia. Não era antiga. Também não era uma imagem dos três juntos. Era uma foto dela dentro da oficina, segurando a estrela de 12 pontas. Rômulo aparecia desfocado ao fundo, discutindo com ela porque uma prateleira estava torta. No canto da fotografia, quase fora do enquadramento, estava a mão de Maíra segurando um copo de suco. Liz gostou justamente disso, ninguém posava como família. Mas os dois estavam lá. Rômulo passou a buscá-la em 2 sábados por mês. Às vezes Liz voltava falando sem parar. Às vezes voltava irritada porque ele tinha proibido alguma coisa. Maíra aprendeu a não transformar cada irritação numa prova de que o pai iria fracassar. Rômulo aprendeu a não interpretar cada limite de Maíra como uma tentativa de expulsá-lo. Elis aprendeu uma coisa mais difícil. Amar alguém não obrigava ninguém a esquecer o que aquela pessoa tinha feito. Ela continuava brava com a mãe quando lembrava das mentiras. Havia perguntas que Maíra precisava responder mais de uma vez, porque a confiança não voltava só porque alguém pediu desculpa. Também havia dias em que Liz olhava para as caixas e sentia raiva de Rômulo. 12 presentes eram 12 lembranças, mas também eram 12 oportunidades em que ele poderia ter tentado mais. No aniversário seguinte, nenhuma caixa chegou à casa de Odete. Rômulo apareceu pessoalmente. Levava um pacote pequeno. Liz abriu a porta e olhou para a embalagem. Você comprou? Comprei. Então piorou. Eu não posso fabricar tudo. Pode tentar. Maíra apareceu atrás dela. Deixa o homem entrar antes de começar a reclamar. Liz abriu espaço. Rômulo passou uma soma estante e havia agora as 12 caixas antigas. Nenhuma estava escondida. A de 1 ano, ao lado da de 2, a de 7 aberta, mostrando os lápis, a de 12 guardava as pequenas ferramentas. No meio delas estava o porta-retrato. A fotografia escolhida por Liz, Rômulo parou diante dele. Maíra ficou alguns passos atrás. Liz percebeu. Ficou boa, né? Rômulo olhou para a imagem. Ficou. Mesmo você saindo desfocado. Principalmente por isso Maíra riu. Liz pegou o novo presente antes de abrir, olhou para os dois. Só para deixar uma coisa clara. Lá vem, Rômulo murmurou. Ano passado vocês decidiram minha vida por quase 12 anos. Maíra cruzou os braços. Isso é uma forma dramática de resumir. Liz apontou para ela. Não estraga meu momento. Rômulo baixou o rosto para esconder um sorriso. Liz continuou. Então, a partir de agora, se tiver alguma coisa sobre mim, vocês falam comigo. Dentro do que for adequado para sua idade, Maíra respondeu. Mãe, eu tinha que colocar essa parte. Rômulo levantou uma mão. Concordo com ela. Liz olhou para o teto. Eu devia ter deixado vocês sem se falar. Os 3 riram. Depois Liz abriu o presente. Era um livro sobre marcenaria. Ela fez uma careta. Isso é trabalho. É conhecimento. Rômulo corrigiu. É trabalho embrulhado. Maíra pegou o livro. Eu gostei. Você nem vai ler. Exatamente. Liz tomou o livro de volta. Não havia nada extraordinário naquela noite. Nenhuma revelação, nenhuma carta escondida, nenhum segredo esperando dentro de um armário. E talvez fosse justamente isso que tornava aquele aniversário diferente dos outros. Quando Rômulo foi embora, Liz acompanhou até o portão. Tchau, pai. Ele parou. Ainda não tinha se acostumado. Tchau, filha. Liz entrou. Maíra estava recolhendo os pratos. A menina chegou por trás e encostou a cabeça no ombro dela por um instante. Maíra ficou imóvel.
Não perguntou se aquilo significava que estava perdoada. Já tinha aprendido que algumas respostas não podiam ser arrancadas antes da hora. Liz se afastou e pegou 2 pratos. Eu ainda tô brava com você, tá? Maíra entregou um copo para ela. Eu sei. Bastante. Também sei. Só para não achar que passou. Liz, o quê? Maíra olhou para a filha. Obrigada por ainda estar aqui enquanto eu conserto. Liz ficou alguns segundos em silêncio. Depois colocou o prato na pia. Então conserta direito. Maíra assentiu. Vou tentar. A menina saiu da cozinha, na sala, passou pelos 12 presentes sem parar. Durante anos. Aquelas caixas tinham sido guardadas como prova de um amor que ninguém queria deixar chegar até ela. Agora já não precisavam provar nada. O que importava começava dali para frente. E se você estivesse no lugar de Liz, qual momento teria sido mais difícil de perdoar? A mentira de Maíra, os anos em que Rômulo não lutou mais ou a decisão de Odete de repetir com a própria filha o mesmo silêncio que depois tentou consertar. Me conta nos comentários qual parte mais te marcou, de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Se você chegou até aqui, se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Manda essa história para alguém que precisa ouvir hoje que amar também significa deixar o outro conhecer a verdade. E dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história.